E aí, pessoal, vamos começar então a nossa aula número 8, desenhando circuitos pneumáticos e eletropneumáticos, tá? Professor Pavani falando. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente já fez lá no início, né? Quando chegou lá no início, o que a gente fez? A gente tinha aqui era para ficar melhor aqui, um circuitinho pneumático, né? Depois a gente vai olhar o eletropneumático. Hoje nós tínhamos dois elementos. No caso aqui eram chaves pulsadoras. Essa chave aqui desse lado, o que ela faz? Ela faz o cilindro A avançar. Então, a gente fez já olhou nas tabelas, então vamos repetindo. Desse lado, do lado direito, ao emitir o sinal do lado direito, o cilindro irá recuar. Pois bem, quando é que isso é possível? Somente quando o cilindro está virado para a direita, a ponta dele, na extremidade dele. A gente vai ver que a gente sempre vai desenhar todos os cilindros para a mesma posição. Por que não invertido? Olha, porque um circuito a gente pode ser simplificado não importando a posição real que ele vai estar numa máquina. Ou seja, padronizar, vamos simplificar as coisas, né? Bom, nós já vimos depois que um circuito pneumático ele vai ter as chaves de fim de curso. Aqui nós botamos duas chaves de fim de curso. Ela vai estar também a 2 do lado esquerdo, a 3 do lado direito. Sempre isso aí. E se nós tivéssemos um segundo cilindro, o que iria acontecer? Bom, o segundo cilindro ele vai se chamar B. Ele vai ter uma chave de potência chamada B1. E a chave de fim de curso? Vamos ter aqui B2 e B3. Muito bem. Então, só que agora tem uma coisa, né? Nós vamos criar uma sequência. Que sequência vai ser essa aí? Olha só, vamos colocar aqui embaixo na folha. Eu tenho que tomar cuidado para isso vai sair no vídeo. Mas vamos lá. Então, qual é uma sequência? Dois cilindros. Sempre a nossa sequência será: primeiro vai movimentar o segundo, depois, primeiro, depois o segundo. Quando um com dois cilindros volta ao primeiro e depois vai ao segundo. Então, é o circuito tipo ABAB que a gente chama, né? Professor, mas não pode ser o A avançar, B avança, B recua e depois... Não, porque isso aqui a gente já tem que trabalhar com outras tecnologias. Essa outra tecnologia a gente chama de circuito cascata, passo a passo, anulação de sinais. Então, uma das regras que nós vamos trabalhar com circuitos sequenciais serão chamados circuitos intuitivos, ou seja, sempre vamos dividir no meio o nosso circuito. De cada lado do circuito deve ter os mesmos elementos e na mesma sequência. 3 cilindros. A, B, C, A, B, C. Pronto, dividimos no meio. A mesma coisa vai estar aí dos dois lados. Então não pode ser modificado isso, certo? Mas só uma letrinha mudar. Mudou uma letrinha, só o C pelo B, já poderá haver problemas. Então, vamos deixar assim. Vamos botar os sinais, né? Vamos deixar o primeiro. O primeiro movimento qual é que é? A deverá avançar. Lembre que isso aqui é uma frase que está no futuro. Então, A deverá avançar. Vamos fazer o segundo movimento, qual é? B deverá o quê? Recuar. A nossa máquina obriga que seja assim. E os movimentos posteriores serão complementares. Então, se o primeiro A é avançar, ele já avançou, então só pode recuar. E o segundo movimento de B deverá avançar, porque ele já recuou. Então, qual é a posição que deve estar os cilindros agora? Olha, antes de avançar, vamos ver se a gente está lá em cima, A deverá estar recuado. E B, depois que avançar, B deverá recuar. Bom, se ele deverá recuar, então ele tem que estar avançado. Ok? E aí nós vamos disparar a sequência. E já sabe que o primeiro movimento é A avançar. Então, para A avançar, se esse aqui é o primeiro movimento, eu devo colocar em série com a chave de fim de curso do primeiro movimento uma chave comutadora.
aquela chave liga, desliga. A gente pode colocar lá um pouquinho na questão dos circuitos lógicos, quer dizer que é uma chave sim ou uma chave não, né? Se ela tem trava, que é esse elemento aqui, ela não tem mola, ok? Então tá lá, fechamos a nossa válvula. Muito bem, nós vamos ver mais algumas coisas aí. Bom, então A deverá avançar. Então quando A avançar, eu vou colocar umas linhazinhas aqui que não aparecem nos diagramas, tá? Pois ó, ele avançou e chegou nesse ponto. Quando ele chegar nesse ponto, qual é o segundo movimento? Vamos olhar aqui embaixo. B deverá recuar. E nós já vimos que cada vez que um elemento avança, ele recebe a mesma letra do elemento, cilindro A, letra A, chave de fim de curso A, cilindro B, chave de fim de curso B. Para avançar é par, para avançar é ímpar. Então ele vai chegar aqui, qual é o próximo movimento? B recuar. Então ele tem que acionar que chave? Uma chave B, recuar, B3. Tá? Vou melhorar o nosso 3 aqui. Tem que usar um grafite bem macio para dar um contraste melhor, né? E ele borra bastante. Bom, B recuou. Então qual é que esse aqui é? É o segundo movimento aqui, né? Porque o primeiro foi avançar, que a gente não disse quem é que vai fazer avançar. Aí B recuou. Quando B recuar, ele vai fazer esse movimento para cá. E vai chegar onde? No terceiro movimento. Vou botar aqui em cima. Terceiro movimento, está aparecendo lá no vídeo, beleza? E esse terceiro movimento, qual é que é? Então, aqui é o primeiro, o segundo, terceiro movimento. A recuar. Bom, A recuar, o que é? A letra A, mesmo índice, né? A3, A recuar. Ok, A recuou. Quando A recua, ele vem para cá. E vai fazer o quê? O quarto movimento. Qual é o quarto movimento? B avançar. Então aqui é a chave B2. E aí o que acontece? B avança. B avança e vai fazer... Qual é o movimento? Opa! Vai fazer... repetir o primeiro movimento. E quem é que está no primeiro movimento? A avançar. Então aqui é A2. Então aqui a gente já começa a notar uma diferença do nosso circuito inicial, né? Sempre tinha, com um cilindro só, era só A2, A3. E isso é um erro muito comum que o aluno faz, e achar que aqui vai A2, A3, B2, B3. Não, vai depender da sequência que a gente elabora. Bom, a partir dessa sequência aqui, a gente já poderia fazer mais algumas coisas, mas nós vamos trabalhar com uma tabelinha que simplifica muito as coisas para nós. Vamos olhar essa tabela aqui então? Eu vou dividir a minha frase de comando aqui nas suas etapas. 4 movimentos. E embaixo dessa linha aqui, eu vou traçar uma linha dupla. Vocês vão entender o porquê da linha dupla daqui a um pouquinho. Então, como é que eu digo isso aqui? Olha, quando A avançar, ele tem que acionar aqui uma chave de fim de curso que vai fazer B recuar. Então, a gente poderia até construir aqui rapidinho nossa tabela, né? Eu tenho o cilindro A, tenho o cilindro B e tenho o cilindro C. A poderá avançar ou recuar. Por enquanto ele não para no meio do caminho, tá? B poderá avançar e B poderá recuar. E C? C poderá avançar e C poderá recuar. Para avançar, qual é a chave de fim de curso? Vamos começar a criar outra tabela aqui, né? É A2 ou A4 ou A6 ou A8. Para recuar, A3, A5, A7 e A9.
Todos vão ser 2, 4, 6, 8, eu não vou repetir aqui embaixo. B2, B menos B3, C mais C2, C menos C3. Então, fica muito fácil. Então, a gente olhando aqui na nossa tabela, quem vai fazer B recuar é B3. Então, quando A avançar, ele vai acionar a chave de fim de curso B3, que vai fazer o quê? B recuar. Quando B recua, ele aciona o quê? A chave que tem que fazer A recuar. A chave que faz A recuar é A3. Quando A recua, ele tem que fazer uma chave que vai fazer B avançar. B avançar é B2. Quando B avança, qual é a chave que deverá recuar? Opa, voltamos lá de novo, no primeiro movimento. A2. Só que a gente vai olhar aqui o seguinte, ó. Vamos dividir esse cara aqui de novo. Quem é o primeiro movimento? Avançar, então aqui é o primeiro. Depois aqui é o segundo, o terceiro e o quarto. Então, abaixo da linha dupla, o primeiro movimento aparece na última linha. E acima da linha dupla, ele é o primeiro. Então, por quê? A gente entende que o sistema parou quando B avançou. Quando B avançou, chegou em A2, a minha chave que está em sequência com A2 estava desligada e ele para nessa posição. Então, quem está na sequência com A2 é a próximo A, que é A4. A4 não está acionado, então ele está fechado o circuito. Então, não está entrando ar aqui. A2 está ligado aonde? Está ligado lá em cima, no piloto da chave A do lado 2. Vamos lembrar de novo, ó. 2, 4, 1, 3 e 5. Como é que é o piloto do lado 2? É o 12, do outro lado é o 14. Então, se eu quisesse até completar isso aqui para ficar mais fácil, depende da como é que cada um vai enxergar, né? Então, a 2 está onde? No 12 de A1. O A3 está no 14 de A1. O B2 está no 12 de B1. 12 de B1. Está lá. E o... Opa, aqui eu fiz um erro aqui, ó, pessoal. B recuar, ó. Vamos ver se alguém tinha enxergado isso, né? B3, tá? Quando A avança, ele atinge B3, né? A gente se engana. E aqui o 14 de B1. Tranquilo. Então fica fácil agora de ligar, né? Mas só tem uma coisa, vamos ver quem está acionado. Aqui está a bolinha do A e aqui está a bolinha do B. Então quem é a chave que está acionada é quem está na bolinha. O A2. A2 está acionado, né? Vamos lembrar que a gente já disse que tem que acionar, porque a mecânica é muito visual e tátil, bem diferente da eletrônica, né? A eletrônica, até onde eu consegui entender, é mais difícil um pouco, porque ela não é muito tátil. Pode ser porque eu não saiba, né? B3 está acionado, então domina o lado do rolete. A3 não está acionado, domina o lado da mola. E B2 não está acionado, domina o lado da mola. Então, basta a gente puxar nossas linhas aqui. Basta a gente puxar nossas linhas. Aqui, quando nós chegamos perto ali, atrapalha, né? Porque a válvula não ficou bem, a gente faz um desvio significativo para a gente conseguir entender. E a mesma coisa com B3. Tá? E tudo isso aqui de onde é que vem? Tem que ter alimentação de ar, que por simples regra a gente coloca toda a alimentação sempre mais embaixo e mais à direita de cada um dos circuitos. Fica mais fácil de a gente se localizar.
E a potência? A potência é sempre uma alimentação independente. Opa! Então, se o cilindro está recuado, como é que a gente faz? Alimentação aqui, porque o ar tem que estar entrando na frente. Portanto, tem que ligar sempre no mesmo quadrado, o ar está saindo lá. E aqui, bom, aqui está a nossa alimentação, né? Sempre lembrando que se uma linha passa pela outra e não tem a bolinha preta, não está ligado. Somente quando tem a bolinha preta, que é o nosso conector T, é que ela está ligada. Bom, aqui eu sinto recuado, né? E quando ele está avançado, como é que é a coisa? Domina o lado 12. Quando ele está recuado, se liga no lado 14. Então, lado 12 daqui. E o lado 14 não fica nada ligado por enquanto. Quando é que vai ligar o lado 14? Quando movimentar a parte interna do cilindro e todos os elementos têm que estar ligados no mesmo quadrado. Vamos lembrar que tem uns orifíciozinhos da nossa válvula aqui, né? 2 em cima, 3 embaixo. 2 e 4 é utilização, que ficou muito pequenininho esses números aqui, né? A gente fez meio rápido, né? Tudo tem que ser feito com um certo cuidado, senão fica feio. 14, chave a 1. Tá aí, beleza. Então, o nosso circuito prontinho, beleza, beleza. Mas nós temos que continuar crescendo com o nosso circuito. Nós vamos passar para a primeira parte, ciclo único, né? Lembrar da nossa última aula. Ciclo único, vamos botar por 2 pontos. Será que a gente consegue colocar aqui por 2 pontos? Então, o que são 2 pontos? Eu tenho que poder acionar por 2 chaves independentes em qualquer uma das 2 chaves. Bimanual são 2 chaves em paralelo que eu tenho que poder acionar usando 2 mãos. Isso por uma questão de segurança, né? Então, bimanual de segurança, que é preconizado na norma brasileira, significa que eu tenho que apertar 2 botões para que uma máquina seja acionada com um tempo não maior do que 0,5 segundos entre um e outro. Ou seja, não posso apertar um, depois o outro, tem que apertar os 2 ao mesmo tempo. Por que isso? Bom, eu quero que a máquina seja segura. E muitas vezes eu estou montando alguma coisa, né? A máquina de fechar pastel. Então, eu vou botar o meu pastel lá dentro da minha máquina. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar o dedo ali, senão posso me machucar. Então, botei a massa lá para dobrar o pastel, aperto os 2 botões, ela fecha o pastel. Eu vou lá, tiro o pastel, pego um outro pastel, boto, aperto os 2 botões. Mas vá lá que eu ganho por produção. Eu quero acelerar, o que eu faço? Eu travo o primeiro botão, lá pego o primeiro botão, boto um pauzinho ali, um palito de fósforo, e só vou apertar o outro. Mas se ele tivesse esse elemento tempo aí no meio, mais essa condição lógica, né? Tempo aí no meio, não adianta se eu travar um e acionar o outro depois quando tiver travado, não vai acontecer nada. Então o nosso circuito que a gente vai representar nunca será bimanual de segurança. Vai ser apenas um bimanual. Se você quiser travar uma das chaves, vai poder travar, né? Mas também ninguém vai se machucar no diagrama de papel. Então vamos lá, vamos botar 2 válvulas aqui, uma do ladinho da outra. 4 quadradinhos por 2 de altura, formando um retângulo, mais 4 quadradinhos por 2 de altura, formando um retângulo, e esse retângulo é formado por 2 quadrados. Tá? Então, a gente não pode pegar e fazer uma válvulazinha desse tipo aqui assim, né? Ah, mas é um retângulo, mas não é formado por 2 quadrados. Tem que ser formado por 2 quadrados, porque assim é a norma. Ah, mas eu não gosto de normas. Bom, a civilização foi criada em cima de normas. Se você olhar, né, quem é mais religioso, cristão aí, olhar o Velho Testamento,
Lá tem todo um ato normativo, né, sobre vida, né? Inclusive padrões alimentares, comportamentos, etc. Você pode até não concordar com isso, né? Então não seja cristão, seja de outra denominação, mas haverá essas limitações, e todas as limitações foram impostas, aparentemente, porque a nossa sociedade, ou a sociedade de cada lugar, de cada época, assim o exigia e os costumes assim são construídos. Então, para mim poder aumentar o nosso circuito aqui, eu tive que botar o quê? Mais dois conectores T aqui, ó. Bom, e qual é que é a regra? Tenho três elementos para ligar numa condição lógica ou aciona essa chave, ou essa chave para o ciclo único, ou essa aqui para o ciclo automático. Então, eu vou precisar ter dois elementos dois elementos ou. Opa! Tá vendo esse entusiasmo aí com as coisas, né? Mas vamos botar aqui o primeiro elemento ou. Então, como é que a gente faz? É uma conexão em T. Vamos botar aqui. T a bolinha preta, com dois elementos de vedação e uma retenção dentro da caixinha. A gente coloca isso para poder lembrar. E agora, esse sujeito aqui tem que estar ligado com outro elemento ou. Vamos botar aqui um segundo elemento ou. Tem linha a mais, já vamos apagar ali, tá? Mesma coisa dentro da caixinha. Bom, se eu fosse pegar esse nosso elemento aqui, vamos tirar essa linha aqui fora, e fosse ligar dessa maneira, eu teria o ciclo único funcionando perfeitamente, porque eu vou acionar essa chave, bloqueio aqui, bloqueio ali, e ele vai acionar lá tranquilo, né? Mas eu tenho que ligar essa parte automatizada aqui, né? Nosso elemento automático, então vou ligar dessa maneira. Claro que quando eu desenhei esse esquema aqui, eu já previ um espaço aqui para colocar esses elementos ou todos aqui, né? A primeira vez que a gente vai desenhar é um pouco mais difícil. Mas vamos lá, na sequência, para circuito, tudo isso aqui tem a ver com a avançar. Então já tem a 2, a 4, vamos olhando aqui na nossa tabela, a 6 e a 8. Quando a gente quer simplificar algumas identificações e não sabe bem qual é o número que vai botar, chama de Z. Z1, Z2. Todo mundo tem que estar identificado, né? Pronto, beleza, terminamos o nosso circuito aqui com dois cilindros na sequência A mais, B menos, A menos, B mais. Está aqui embaixo a nossa sequência, né? Tranquilo? Agora, a gente já viu lá na parte elétrica que na nossa aula 7, que a gente pode criar uma emergência fazendo com que todos os cilindros vão para uma determinada posição, ok? Então, lá o que a gente faz? A gente pega cada ponto, a gente nega ou afirma, nega ou afirma. Tem outras maneiras de a gente fazer isso, mas a gente, como está estudando, a gente procura criar e demonstrar apenas um ponto. Ao dominar a tecnologia, você facilmente poderá ir para outras tecnologias, né? Desculpa passando a mão aí na frente aí do vídeo, volta e meia. Bom, vamos lá. A gente vai olhar no nosso circuito, mesma coisa que a gente fez, né? Então, como é que vamos fazer isso aqui? Vamos botar uma emergência aqui, todos recuados. Lembrando que uma situação de emergência é sempre onde você precisa preservar o patrimônio, ou a vida, ou os dois. E por um estudo, você tem que definir qual é a posição de cada atuador, né? E os atuadores pneumáticos, eles não vão estar trabalhando sozinhos. Poderão ter motores, agitadores, bombas, esteiras transportadoras, elevadores, etc.
E muitas vezes não basta apenas parar, porque eu posso contar rapidamente a situação de um acidente que eu tive, né, quando trabalhava na indústria, né, que por um erro, eu montei a máquina, eu fiz o programa, eu ajustei a máquina, claro que mais de uma centena de pessoas, soldadores, caldeireiros, polidores, eletricistas, e outros aí participaram, projetistas, compradores participaram do projeto dessa grande máquina. E estava dando um pequeno problema. O que eu fazia? Eu dava era um queijo, né? Um queijo que não queria cair. Então o que a gente fazia? Dava só um toquezinho com o dedo, assim, com essa mão aqui, com a mão direita, né? E o queijo descia pela esteira. Sabe aquele momento que tu não pensa direito, ou o cérebro parece que trava, ou tu tem uma informação que vem errada para o teu cérebro? Eu achei que o queijo não tinha ido e fui empurrar ele, mas ele já tinha ido. E quando ele foi, ele acionou a chave que fazia o elemento fechar. Eu levo a mão e a minha mão é fechada. Ó, até hoje tem um buraquinho aqui, ó. Dá para notar aqui na minha mão o buraquinho do parafuso. Quando ele travou, uma força muito grande, graças a Deus eu tenho uma ossadura forte, apesar desse osso aqui ter sido deformado, bateram a emergência e ficou tudo parado. Mas aquele cilindro que exercia uma força em torno de 300 quilogramas força, continuou apertando a minha mão. Aí eu gritei para a pessoa que estava do meu lado para desligar o ar. E ao desligar o ar, ainda eu tive que desmontar as mangueiras do cilindro e baixar aquela plataforma que segurava a minha mão. Então ele era uma emergência passiva. Emergência passiva é aquilo que tem em casa, né? Deu uma sobrecarga lá em alguma coisa, desliga o disjuntor. E quando desliga o geral, de noite, fica tudo no escuro, né? Não desligou o disjuntor, aquele que deu o problema. Então nós temos que ter aqui uma emergência ativa, né? Não uma emergência passiva, essa que desliga tudo. Então nós definimos que no nosso caso são todos os cilindros recuados. Então o que eu tenho que fazer? Seguindo o mesmo exemplo lá da parte elétrica, quem não viu o vídeo 7, aula 7, dá uma olhadinha lá, desenho dos circuitos pneumáticos e eletropneumáticos, aula 7. Então eu tenho que jogar um sinal em 14 para ele ficar recuado e não posso ter sinal em 12. Porque se eu tiver um sinal dominante em 12, não vai adiantar nada, não adianta eu gerar um sinal em 14. Mesma coisa desse lado, né? A gente não botou o número, vamos botar aqui o 14 aqui, tá? E desse lado não posso ter. Como diz aquele ditado, tem 1000 maneiras de se fazer Neston, né? Isso antigamente aparecia muito na televisão. Então o que eu faço? Primeiro paradigma aí do nosso negócio. A potência tem que estar independente, né? Assim como lá na eletropneumática a potência é independente, porque a potência é o ar comprimido, certo? E nós vamos fazer uma regrinha aqui, ó. Nós vamos criar um dispositivo de tal maneira que o nosso comando está apagando aqui a alimentação, e nós vamos criar um dispositivo. A parte mais simples desse dispositivo é colocar uma válvula, 5 vias, poderia ser 4 vias, tá, pessoal? Só que a válvula mais comum no mercado hoje é a de 5 vias. Qual é a diferença da 4 para 5 vias? É a construção, e ela tem um escape a mais. Essa quinta via, ou quinto orifício, esse escape a mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha alimentação de ar através de uma válvula seletora de comando. Essa válvula seletora, uma válvula o quê? Válvula de controle direcional, 5 vias, 2 posições que são os quadrados, acionado por botão trava. E vou criar uma outra linha, que eu vou colocar aqui ela tracejada, e já errei. Vamos fazer bonitinho, né? Não fico apagando aqui para vocês verem que a gente erra, né? Não estou errando intencionalmente, mas a gente erra. E já errei de novo, porque aqui eu quero fazer uma linha
tracejada. Tracejada mais ou menos 4 por 1, né? 4 partes preenchidas por uma não preenchida. E isso aqui tem que entrar onde, pessoal? Vou tirar isso aqui também, só para não ficar bem no meio da minha linha aqui, a potência. Está aqui para dentro. Tá? Ele tem que entrar nesses pontos aí que eu coloquei. Os 14 aqui da vida, né? Vamos botar aqui os 14 aqui. Então, o que saiu aqui? Saiu que eu coloquei essa linha, coloquei um conector T aqui, coloquei um conector T aqui, mais um aqui, então criei uma linha de emergência e uma linha de não emergência, independente da potência, né? A potência eu não posso mexer. Só lembrando de novo, qual é a diferença principal entre comando e potência? Como diz ali, eu posso ter grandes cilindros trabalhando com altas pressões, aí, a pneumática se admite até 14 bar em cilindros especiais, até 17 bar de pressão. E o comando eu posso trabalhar alguma coisa entre 3, 4 bar. E praticamente não tem vazão. Aqui um grande cilindro precisa de grande quantidade de ar para movimentar esse sujeito para frente ou para trás, né? Depende da frequência. Se for movimentar só uma vez por hora, um compressor pequeno resolve. Agora, se forem cilindros grandes e muitos movimentos por minuto, tem que ter uma grande máquina já, com potência alta e uma grande capacidade de vazão para poder suprir isso aí, né? Senão a pressão cai. Tá, mas isso aqui, o que vai acontecer aqui? Esse cara vai tentar, quando o B3 acionar, o ar vai escapar aqui embaixo. Não dá. E se eu acionar a emergência? Aciona a válvula, o ar vai entrar por aqui, vai estar escapando por aqui, né? Por esse ponto aqui, né? Então, não dá certo isso. Então, eu tenho que ter um dispositivo que aceite que o ar venha ou pela emergência ou pelo comando. Só de falar isso, a gente já sabe que vai precisar esse dispositivo lógico chamado OU. Então, como é que funciona? Eu já boto ele aqui numa posição diferente, tá? Para a gente poder visualizar o que é emergência e o que não é emergência. Posição de comando normal, ele vai estar nos orifícios aqui na horizontal, lembrando que tem que entrar sempre pelas laterais e a saída é por cima, 1 e 2, tá? Aqui o que eu vou botar? Uma retenção em cima, uma retenção embaixo. Não importa onde é que vai ficar a bolinha no nosso diagrama, tá? Em cima ou embaixo, tanto faz. Só não pode ficar aqui no centro, tá? Retenção, bolinha, retenção. Retenção, o elemento de vedação é a bolinha, tá? Pronto. Quem é esse aqui? Mais 2Z, Z3, Z4. E posso chamar aqui embaixo de E ou Z5 também, se eu quiser. Tá? Então tá aí. Agora nós temos o nosso circuito bastante completo, onde a gente encontra o quê? Acionamento sequencial de 2 cilindros, A mais, B menos, a emergência e o ciclo único. E aqui a gente já botou um ciclo único por 2 pontos distantes para mostrar a necessidade que a cada 2 pontos eu preciso um elemento OU, mais um ponto, outro elemento OU. Então eu tenho 3 possibilidades de acionamento, pela sequência 2 a 4, que seria o automático, pelo manual de teste, o ciclo único, o A6, ou pelo A8. Ok? Então é isso aí. Já vimos então essa sequência toda. Na nossa próxima aula, na aula número 9, nós vamos entrar então com a mesma coisa usando circuitos eletropneumáticos, mas só que a gente já aproveita tudo que a gente já viu aqui, né? Porque a tecnologia é isso, a gente não vai testar tudo de novo, a gente já sabe como é que foi feito aqui. E aí, quando a gente for fazer a nossa aula número 9, nós vamos simplesmente colocar esse elemento
os elementos que a gente já tem, a posição da chave de fim de curso, a numeração de bobinas e outros elementos aí. Só temos que estudar é o diagrama elétrico, ok? Beleza, vamos lá então.